Fala galera, aqui quem fala é o professor JC e hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton diz o seguinte, ela também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica e ela diz o seguinte, que toda força resultante provoca aceleração em um corpo. Aí nós fica perguntando, uma força resultante provoca uma aceleração em um corpo? Como vai ficar assim? Então vamos lá. A fórmula aqui nós vamos ter aqui, ó, força resultante, ela vai provocar uma aceleração no corpo, ok? Até aqui foi o que a definição diz. Essa aceleração ela vai ter o mesmo sentido e a mesma direção. E ela tem uma relação entre elas que é a inércia, ou seja, a capacidade de movimentar algo. Essa vai ser minha inércia. Então eu vou botar bem aqui a massa. Então, a segunda lei de Newton é essa daqui, ó. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, nós vamos chegar a isso em mais conceitos. Vamos fazer dois exemplos aqui. Um para provar que é a mesma direção e o mesmo sentido. Então, vamos lá. Imagine que a aceleração aliada à força resultante. Então, eu tenho a aceleração para frente, tenho a força resultante para frente. Essa força está sendo o mesmo sentido do meu movimento, ou seja, está indo para frente. Isso significa que tem uma massa e essa força ela vai fazer efeito aqui nesse objeto. Então, se eu pegar aqui, ó, minha força resultante e dividir pela minha massa, eu vou ter minha aceleração. E quanto maior for essa massa, menor vai ser minha aceleração, porque elas estão inversamente proporcional. Então, ou seja, que a força, ela no mesmo sentido do movimento, isso faz com que a aceleração provoque um aumento de velocidade. Então vamos supor que um exemplo. Se, vamos lá, um jogador de futebol, ele está lá correndo no campo, vem um outro jogador e dá um empurrão de corpo nele. Esse empurrão de corpo caracteriza uma força resultante nele. O que acontece? Ele vai ser jogado para frente. Isso é a aplicação da segunda lei. Então vamos ver um exemplo contrário a esse. Então tenho aqui, ó. Eu tenho uma força e ela está sendo aplicada no sentido oposto do movimento, ou seja, minha força está sendo aplicada para cá e meu movimento para cá. O que isso vai caracterizar? Que a minha aceleração ela vai provocar uma diminuição no valor da velocidade. Isso é conhecido como desaceleração, né, galera? Então, se minha força resultante ela for em sentido oposto ao movimento, vai desacelerar. Ou seja, sempre a força resultante e a minha aceleração elas vão estar alinhadas. Beleza? Elas vão estar no mesmo sentido. Se eu tiver um blocozinho aqui, ó, aplicar a força F aqui nesse bloco, a minha aceleração vai ser o mesmo sentido da força. Então, aqui, o papel da massa na segunda lei de Newton é o que eu tinha já falado aqui atrás para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, que minha força resultante dividido pela minha massa vai dar minha aceleração. E quanto maior for minha massa, menor vai ser minha aceleração. Então, essa massa aqui, ela está sendo representada para nós, ela vai ser a nossa inércia. Então,
Por isso que quanto nós temos um objeto muito com uma massa muito grande, nós temos que usar muito mais força para estar movendo esse objeto, por causa da segunda lei. Então vamos conhecer aqui as unidades empregadas na lei de Newton. Então eu tenho um bloco, uma caixa de papelão, eu aplico uma força F nessa direção, logo minha aceleração vai ser nesse mesmo sentido. Vamos supor que minha força seja de 1. Não, vamos supor que meu quilograma seja 1 quilograma de massa e que eu aplique uma velocidade de 1 metro por segundo. Logo a minha força resultante vai ser 1 newton, ou seja, 1 newton é igual a 1 quilograma por metro segundo ao quadrado. Então, sempre quando vocês tiverem exemplos e forem resolver exercícios, vocês têm que deixar nessa unidade. Se vocês não deixar nessa unidade, pode gerar muitos erros, só por causa de uma conversão que você deveria ter feito. Então, vamos lá. Mas eu estou falando aqui de massa, massa, massa. E eu quero saber agora qual a diferença entre massa e peso. Pense aí. Pausa o vídeo. Espero que vocês tenham pensado. Então vamos lá. Quando eu chego num amigo meu, aí eu tô lá, aí eu falo, não, quanto que você pesa? Ele fala, eu peso 70 quilos. Essa forma é uma forma do senso comum. Não é uma forma científica de estar falando. Então, nós aceitamos essa palavra peso, mas quando nós perguntamos o peso, que nem eu fiz aqui o exemplo, ele me responde a massa. Por que ali não é o peso? Porque o peso, ele é uma força. Ou seja, o peso, ele é uma força, ou seja, ele rege a segunda lei de Newton. Então, eu tenho a minha massa vezes minha aceleração. Só que aqui na Terra nós temos o que? Uma constante chamada força gravitacional, que ela vem sobre nós. Então, se você está lá paradinho, tem uma força exercida sobre tu, que é a gravidade. Essa força é a minha aceleração, a aceleração da gravidade. Logo, minha força peso vai ficar mg, a formulazinha dela. Então, se você quiser saber qual é seu peso, você vai lá numa balança, vê sua massa e multiplica pela gravidade. A gravidade, a aceleração da gravidade, ela vai depender da altitude. Então, ali ao nível do mar, aproximadamente 9,8. Se você for no pico de uma montanha, vai ser menor, vai ser um 9,7. Belezinha? Mas para cálculos eu sempre vou estar dando esses valores para vocês estarem fazendo. E as questões também dá. Utilize a aceleração da gravidade como 10. Isso é só para facilitar a conta mesmo. Mas saiba que vamos ter esse valorzinho aí. Então tá aqui, ó. Nossa. Força peso. E é só isso. Valeu aí. E até a próxima.